E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar, como vocês já viram aí no título, alguns livros que vão ajudar ou apenas fazer você se identificar se você estiver passando por um momento que você se sente perdido na vida. Eu imagino que todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento, independente da idade que tenha, e às vezes também acaba sendo um sentimento constante que a gente se sente muito perdido, tanto em relação ao que a gente tá fazendo no momento, quanto ao que em relação ao que vai vir em seguida e qual seria esse nosso propósito de vida e buscar um significado pra vida. Eu acho que isso é uma coisa muito constante, principalmente em jovens, talvez, não sei dizer, mas pelo menos é uma coisa que me afeta há bastante tempo e eu já conversando com vocês em alguns outros momentos, quando eu tô fazendo live também. Vocês já conversaram sobre isso comigo também, e eu fiquei pensando que seria um vídeo interessante pra trazer aqui no canal de alguns livros que abordam essa questão, ou que os personagens em algum momento ou falam ou fica implícito que eles também se sentem perdidos na vida, coisas relacionadas a esse assunto, sabe? Obviamente que todos os livros que eu vou falar aqui não falam especificamente só sobre isso, então a maioria dos livros que eu vou citar são livros com tramas muito abrangentes, que abordam muitas temáticas em um livro só. Então não quer dizer que se o livro aparecer aqui, o tema do livro principal é esse, mas quer dizer que ele, em algum momento ou em algum aspecto, aborda esse tema de sentir-se perdido na vida de alguma forma. Então espero que vocês gostem, e também vai estar aqui na descrição a lista de todos os livros que eu falar no vídeo. E caso você tenha interesse em comprar algum desses livros, eu recomendo muito que vocês façam isso na estante virtual. Já falei muitas vezes sobre a estante virtual, é uma super parceira aqui do canal, e eu amo esse site porque ele proporciona que a gente compre livros por um valor muito mais barato, e principalmente que ele tem livros que não são muito fáceis de encontrar em outros lugares, porque é um site que reúne diversos livreiros de todo o Brasil e vende livros tanto novos como seminovos. Então, às vezes, aquele livro que você acha muito raro ou que você acaba encontrando muito caro em um lugar, na estante virtual você pode encontrar ele por um preço mais barato e também comprar livros usados, que eu particularmente gosto bastante de ter meio que essas vivências de outros leitores comigo. Então, todos os livros que eu vou citar aqui no vídeo estão disponíveis na estante virtual para vocês comprarem, e eles estão com promoção de volta às aulas. E também eu achei que seria um momento perfeito para fazer esse vídeo, porque esse período de volta às aulas geralmente é um momento que muita gente fica se sentindo perdido na vida, se questionando se realmente está fazendo aquilo que quer. Mesmo que você esteja na escola, você fica se preocupando com o futuro, e se você já tá na faculdade ou fazendo alguma pós ou alguma coisa do tipo, você talvez fique se perguntando se você realmente quer isso pra sua vida e se você está no lugar certo, ou se você poderia estar fazendo outra coisa, ou se você, sei lá, tá perdendo tempo. Então acho que esse é um momento legal pra fazer esse vídeo. Então tá rolando essa campanha de volta às aulas lá na estante virtual, que eles estão oferecendo até 60% de desconto em livros didáticos. Então se você tá precisando de algum livro pra escola, pra faculdade, pra qualquer coisa dos seus estudos, ou até pra estudos pessoais que você faz mesmo, vale muito a pena conferir lá. Tem muitos livros legais na promoção, e os outros livros que eu vou citar aqui no vídeo, que são de ficção no caso também. Vamos começar com um livro que eu acho que ele já é bem clichê nesse aspecto, mas eu gostei bastante quando eu li, e eu não falei tanto sobre ele aqui no canal, embora seja um livro que muita gente fala sobre, não é o meu caso, que é A Vida Invisível de Ed La Rue. A sinopse básica desse livro é sobre uma menina que ela tem muito medo de morrer, e ela resolve fazer um pacto com um ser sobrenatural para ela ser imortal. Só que o que ela não sabe é que nas entrelinhas desse pacto, que também não foi comunicado para elas, ela vai ser uma pessoa esquecida. Então, tipo assim, se ela vai num lugar e fala com uma pessoa, a partir do momento que a pessoa dá as costas pra ela, a pessoa já não lembra mais que conheceu ela. Então, apesar dela ser imortal, ela vai sempre ter que carregar esse peso de não ser lembrada pelas pessoas. Justamente essa é uma grande questão no livro, que eu acho que é uma metáfora bem bonita até pra essa questão da gente querer ser lembrado e deixar alguma marca no mundo e fazer algo de relevante. Principalmente essa questão de as pessoas lembrarem quem a gente é, ou as pessoas lembrarem o que a gente fez, ou a gente ter tido uma participação importante no mundo. Isso é uma coisa que me pega muito também, então esse livro vai tocar nesse aspecto. Tanto dela se sentir meio perdida na vida, porque ela não sabe direito o que é que ela quer, e aí quando ela consegue ser imortal, parece que ela tem todo o tempo do mundo, mas ela não sabe o que fazer com esse tempo, porque parece que ela já viu de tudo. E aí também tem essa coisa que ela é privada, que é relacionamentos, né? Porque não tem como você se relacionar com alguém se as pessoas não lembram de você. Então ela é muito solitária, a Ed aqui. Então é um livro bem triste, que ele tem várias reflexões, e apesar de ter essa parada mais fantasiosa, sobrenatural, eu acho que ele dá pra tirar várias metáforas sobre a nossa vida mesmo, e sobre essa questão da gente querer deixar uma marca, e sobre querer ser lembrado, e sobre encontrar o nosso propósito no mundo, sabe? Tem várias reflexões interessantes e recomendo. Os próximos livros que eu vou falar aqui no vídeo são, na verdade, uma autora, que é a Sally Rooney. É impossível falar sobre o tema se sentir perdido na vida e não citar a Sally Rooney, porque ela é uma autora que fala muito sobre isso em todos os livros dela. Eu já li tudo que ela publicou e eu gosto bastante, vocês sabem disso. E eu acho interessante justamente que ela aborda essas temáticas em períodos diferentes da vida dos personagens, e que dá pra gente se identificar independente de qual idade a gente esteja. Em pessoas normais a gente vai ter os personagens mais saindo do ensino
ensino médio e entrando na vida adulta, tipo, na faculdade. Aqui a gente já vai ter os personagens um pouco mais velhos, tipo, meio que já terminaram a faculdade, mas ainda estão tentando se encontrar, e estão naquela meio que crise dos 20 aos 30, tipo, se perguntando o que fazer da vida de agora, como construir uma carreira, relacionamentos e ser adulto mesmo. E em Belo Mundo Onde Você Está, que o livro físico não tá aqui comigo porque tá emprestado, é os personagens mais depois dos 30. Mas em ambos os livros é muito questionado essa coisa de se sentir perdido, ou de não sentir que você tá fazendo a diferença, ou que sua existência no mundo não é relevante. Então os personagens aqui dos livros, embora sejam personagens diferentes, vários deles sofrem desses questionamentos e ficam se perguntando sobre isso ao longo da história. E eu acho isso muito interessante e ao mesmo tempo que é bem triste, porque ela consegue retratar de maneira assim bem natural e bem contemporânea, porque são livros que se passam em realidades presentes no caso, e ela aborda temas atuais também. E são essas questões, além de muitas outras que envolvem a trama em si, são questões muito presentes. Em Conversas Entre Amigos também, eu acho que é uma maneira bem mais pesada, porque a personagem principal, ela meio que questiona mesmo a existência e se ela realmente quer reviver. E em Pessoas Normais a gente tem a Marianne e o Connell, que ambos têm esses momentos de questionar o que é que eles estão fazendo da vida e de se sentirem realmente perdidos. Eu acho que em Pessoas Normais fala muito sobre isso, de se sentir perdido. Assim que sai da escola, achar que o mundo vai ser do jeito que você espera e que você tem tudo planejado na sua cabeça, só que aí tudo vira de cabeça pra baixo e você percebe que os planos que você fez ao longo da sua vida na escola não servem de nada, porque a vida tem outros planos pra você e você tem que lidar com isso, com essas mudanças que acontecem sem a gente esperar. E em Belo Mundo Onde Você Está também, já fala mais dessa parte de as pessoas já serem, entre aspas, bem-sucedidas e já terem uma carreira, já terem construído algo, principalmente profissionalmente falando, mas ainda assim as personagens se sentem meio perdidas e se sentem meio como se tivesse faltando algo e não sabem mais o que fazer dali pra frente, como se já tivessem feito tudo que dava, sabe? Então, assim, são livros que eu acho que eles dão pra tirar bastante reflexões, eu acho eles muito, muito bons e são personagens muito identificáveis também, e eu recomendo muito, muito a Sally Rooney no geral pra falar sobre esse tema. O outro livro é um clássico e eu acho que ele talvez tenha sido um dos primeiros livros daquela época, não sei direito dizer, pelo menos dos que eu li, que eu sei também que abordam esse tema, que é O Grande Gatsby. É um livro que ele também fala muito sobre isso, sobre toda essa questão do sonho americano e de uma vida muito glamorizada e de pessoas que vivem em festas e que vivem essa vida aparentemente perfeita e procurando sempre o melhor de tudo. Só que ao mesmo tempo também existe muito essa questão de se questionar e de não saber direito o que quer da vida ou o que tá fazendo ali, principalmente o nosso protagonista. Então é um livro também que ele fala muito sobre privilégio. Ele já começa com uma frase que é bem icônica, assim, bem clássica, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a frase: sempre que sentir vontade de criticar alguém, lembre que nem todo mundo teve os mesmos privilégios que você. Então é um livro que ele discute muito essa questão de privilégios, discute muito essa questão de tentar se encaixar e de tentar entender o que você quer da vida. Esse surto da juventude que você se sente capaz de fazer tudo e que você só quer aproveitar a vida e viver loucamente, mas às vezes sente aquele vazio de não saber se é realmente isso que vai fazer você feliz, sabe? Então, O Grande Gatsby, apesar de ser um clássico, eu acho a escrita dele bem fluida e foi um livro que eu gostei muito. Foi uma leitura que eu me identifiquei bastante também e eu recomendo muito pra vocês. Esse aqui já é bem pesado, mais pesado. Tipo assim, todos os livros dessa temática acabam sendo um pouco pesados porque são coisas assim sensíveis e que a gente não quer muito admitir sobre. Mas A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Aqui a gente tem basicamente uma representação da depressão. Então é uma personagem que ela tem basicamente a vida perfeita. Ela é uma moça que vem de uma família bacana, que a família dela ama muito ela, que protege ela, que ela tá indo bem nos estudos e que ela tem aparentemente tudo que deveria ser necessário pra fazer alguém feliz e satisfeito, mas ela não se sente assim. Ela começa cada vez mais a sentir esse vazio e começar a perceber que nada mais faz sentido pra ela, nada mais dá vontade nela de fazer nada e que ela não sente mais nada mesmo. Como se ela realmente estivesse nessa redoma que cada vez tá ficando menor e que ela só meio que tá visualizando as pessoas e o mundo acontecendo e a vida acontecendo em volta dela, mas ela não se sente fazendo parte daquilo e nem tem vontade de fazer parte, e ela só quer simplesmente ficar ali naquele estado ou simplesmente não existir também. Fala também muito sobre outras questões, como eu já falei pra vocês aqui no início do vídeo. Ele vai falar sobre amadurecer e sobre... Ele vai falar sobre amadurecer, sobre o papel da mulher. Também é um livro que ele vai ter suas falas problemáticas ali, porque retrata bastante do pensamento daquela época. E também tem toda a questão de que, pra quem não sabe, a Sylvia Plath publicou esse livro semanas antes dela tirar a própria vida. E também tem toda essa questão de que, aparentemente, tem aspectos biográficos da vida da própria autora aqui. Então eu acho que todo o contexto desse livro deixa ele mais triste e mais pesado, mas é uma leitura que vale muito a pena, que dá pra você tirar bastante coisa, como vocês podem ver aqui, fiz várias marcações. E, enfim, é muito, muito triste, mas se enquadra perfeitamente com o tema do vídeo. Outro autor que eu também queria falar pra vocês e recomendar aí 2 livros de uma vez só é o Haruki Murakami. Eu trouxe aqui Norwegian Wood e Sul da Fronteira Oeste do Sol. Vocês sabem que sempre que dá eu tento falar do Murakami, porque eu queria que mais pessoas lessem esse autor, porque é um autor que eu gosto muito, apesar de eu não ter lido tantas coisas assim dele quanto eu gostaria. Tudo que eu já li dele eu gostei muito. E aqui em ambos os livros a gente vai ter essas questões abordadas de maneiras diferentes. Aqui a gente tem um personagem que ele passou por um trauma, ele perdeu um amigo e ele tá meio que
que iniciando a vida adulta. E ele tá ali prestes a completar 20 anos, o nosso personagem principal, e ele começa a se questionar sobre muitas coisas. Ele acaba tendo um contato com uma pessoa do passado dele, que também era uma pessoa do passado desse amigo dele que ele perdeu. E essa questão dele ter perdido esse amigo quando ele era mais jovem vai ser muito importante para o desenrolar da história também. E é um livro que ele vai falar muito sobre isso, sobre amadurecer, sobre se encontrar e sobre procurar pertencer em lugares e entender realmente o que você quer pra sua vida. E também essa questão de relacionamentos que ele vai construindo e como esses relacionamentos são diferentes de quando a gente é jovem, quando a gente fica mais velho. Então é um livro que dá pra tirar muita reflexão também. Ele também tem traços autobiográficos da vida do próprio Murakami e eu recomendo muito, muito pra vocês. Já em Sul da Fronteira Oeste do Sol, a gente tem um personagem mais adulto. Ele é um personagem casado, que já tem filhos e também por uma coisa do passado que acaba retornando pra vida dele. É um encontro que ele tem com uma pessoa do passado dele que há muito tempo atrás ele já tinha esquecido. Ele acaba repensando toda a vida dele. E ele começa a pensar que talvez ele não esteja satisfeito com a vida. Apesar de também ele já ter tudo que aparentemente era pra deixar ele satisfeito. Ele tem uma família boa, ele tem filhos que são esforçados e dedicados, uma mulher que ama ele, um trabalho legal, ele tem uma condição financeira boa. Ele tem basicamente tudo que seria considerado perfeito pra você viver em harmonia. Mas ele começa a perceber que ele não se sente satisfeito com a própria vida e o livro começa a acontecer. Então em ambos os livros a gente vai ter reflexões sobre esses assuntos, assim como outros assuntos também. Mas eles falam muito sobre essa questão de insatisfação com a vida ou sobre buscar algo que faz você se sentir feliz, mas mesmo assim ficar se questionando se você está fazendo a coisa certa. Enfim, recomendo muito, Murakami, muito bom, não vejo a hora de ler outros livros dele também. Mais um clássico sobre esse assunto, As Vantagens de Ser Invisível. Eu acho que esse livro também já é um que muitas pessoas imaginariam estar nessa lista quando viram o título, porque é um livro que fala basicamente sobre isso. O livro é todo escrito em cartas. O Charlie passou por uma perda muito triste na vida dele também. E ele vai ter que começar essa nova vida em uma nova escola, com novas pessoas. E ao mesmo tempo que ele tá passando por tudo isso, ele tenta descobrir o que ele quer da vida. E o que é que vai fazer ele feliz. E como ele vai se sentir bem com a vida. E as relações que ele vai ter com as pessoas também. E tentar se encaixar mesmo no lugar. E achar o lugar dele no mundo, sabe? E é justamente sobre essa questão de um personagem que ele sempre esteve na dele. E nunca fez questão de participar e sempre teve meio que pelas beiradas, sabe? Nunca querendo ser o centro das atenções. Justamente essa questão de ser um personagem meio invisível que só tava ali no mundinho dele e ao mesmo tempo que ele tinha um desejo de fazer parte e de estar no centro e de ser visto pelas outras pessoas. Ele tinha muito medo disso também, a questão da ansiedade social, que ele é muito introvertido também. E aí, por conta de coisas que acontecem na história, ele meio que vai se ver no centro e meio que vai se ver não mais invisível aos olhos das outras pessoas, sabe? E aí o livro começa a acontecer e fala muito sobre essa mudança repentina e sobre finalmente você começar a se sentir percebido por outras e começar a pensar talvez que a sua existência tenha alguma relevância, alguma importância tanto para o mundo quanto para outras pessoas. É um livro que ele é bem curtinho, mas que eu tenho muita vontade de reler, porque foi um livro muito importante para mim na época que eu li. Eu li esse livro muito, muito jovem, então galera mais jovem que estiver assistindo esse vídeo, recomendo muito que vocês leiam. E foi um livro que eu me identifiquei muito com o personagem, até hoje eu tenho muito apego emocional a esse livro, e eu quero muito reler para saber como eu vou me sentir agora, tendo contato com essa história também. As Fúrias Invisíveis do Coração, do John Boyne, é um livro muito triste. Ele vai tratar sobre muitas questões pesadas e delicadas, mas é um romance de formação que acompanha a vida de um personagem desde o momento que ele foi gerado, basicamente, e ele tendo sido rejeitado desde criança, e ele foi adotado por uma família, mas ele nunca se sentiu pertencido aos lugares que ele frequentava. Ele nunca sentiu que ele fazia parte e nunca sentiu que ele estava no lugar certo, e ele sempre teve essa questão de tentar encontrar o lugar dele no mundo, e tem toda essa questão dele não saber meio que de onde ele veio. Ele sempre foi acostumado a lidar com a rejeição, e além dele não saber a origem e querer muito saber, ele não sabe o propósito dele, e ele fica tentando buscar um lar e um lugar que ele se sinta bem e que ele sinta que as pessoas fazem questão de que ele está ali, e também no quesito do país, do lugar que ele vai morar, por ele ser de outro país, e tem muitas questões abordadas nesse livro, além do fato de que ele é um personagem gay no Irlanda de 1950. Então era um período difícil, para além de todo esse contexto do próprio personagem em si, tem a questão da orientação sexual dele, que vai ser um grande peso para a história, e para ele não se sentir que ele pertence e que ele é querido nos lugares que ele frequenta, e tentar realmente encontrar um lugar que ele se sinta bem e que ele não se sinta totalmente perdido mesmo. É um livro muito, muito triste, mas que vale muito a pena. Eu também não vejo muitas pessoas falando dele, por isso que eu quis recomendar pra vocês, porque vale muito a leitura. Eu precisava falar sobre a insustentável leveza do ser, porque apesar de dessa lista ele ser um pouco assim mais diferente, porque ele vai pra um lado mais filosófico da coisa, eu acho que ele foi um livro muito importante sobre isso pra mim. Eu li ele num período que eu estava me sentindo meio assim, perdido na vida, e sem saber direito o que era que eu queria e quais os meus objetivos, e muitas coisas que me deixavam muito agoniado assim mesmo, e com ansiedade sobre o futuro e sobre tudo mais. E a insustentável leveza do ser fala muito sobre essa questão de coisas que acontecem
acontecem sem a gente estar esperando e como essas coisas são responsáveis por mudar a nossa vida. Justamente serem essas coisas que nos pegam de surpresas, que às vezes acabam sendo as melhores coisas e as melhores experiências, ou as melhores pessoas também que aparecem na nossa vida. Eu já acreditava bastante nisso, mas depois de ter lido A Sustentável Leveza do Ser, eu passei a acreditar ainda mais, que fala muito sobre essa questão da serendipidade, né? Que é basicamente isso, quando algo acontece na sua vida que você não espera, mas é algo positivo, e que é algo que lhe pega de surpresa, e que a gente às vezes tenta planejar tudo e imaginar tudo como vai acontecer, e a gente não consegue, e aí às vezes alguma coisa pega a gente de surpresa e muda completamente o rumo da nossa vida, e a direção que a gente acha que tá indo vai pra outro caminho, justamente por essas surpresas que a vida coloca no caminho, e a gente meio que tem que aprender a lidar com elas e estar sempre preparado pra que isso aconteça, sabe? Então é um livro que também que me fez refletir sobre muita coisa, ele vai pra esse lado mais filosófico, como eu falei, mais reflexivo, e eu gosto bastante de livros assim também. Então, se você tá procurando uma parada mais assim, que vai te fazer realmente refletir e pensar sobre essas questões da vida, eu acho que A Insustentável Leveza do Ser é muito, muito bom pra isso. E o último livro da lista, O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, é um livro também que fala muito sobre isso. Ele também vai ter a questão da orientação sexual do personagem aqui. O começo do livro a gente já sabe que um dos personagens principais está condenado à morte por uma coisa que ele cometeu, e a gente fica se perguntando por quê. E o outro personagem, que vai ser meio que o protagonista principal, ele lidando com essa perda e ele tentando aceitar que ele vai perder essa pessoa que é muito importante pra ele, ao mesmo tempo que ele tenta se entender, que ele não sente, que ele sabe realmente quem ele é, o que é que ele sente, o que é que ele quer da vida, e ele fica muito se perguntando sobre tudo isso. Ele também se passa na década de 50, só que em Paris. Ele é um jovem americano que foi passar um período na França, e como ele achava que tinha tudo planejado pra vida dele, pra aquele momento, e ele acaba conhecendo o Giovanni, e aí depois que ele conhece o Giovanni, a vida dele muda completamente, e ele meio que começa a se questionar se realmente ele sabe o que ele quer, e se ele sabe o que ele tá fazendo da vida, e que talvez não seja bem como ele imaginava. E aí também tem toda essa questão da gente saber desde o começo que o Giovanni foi condenado à morte, então é um livro que ele já começa bem triste, bem pesado, e que apesar dos personagens serem bem detestáveis, você não consegue parar de ler, porque você fica naquela ansiedade, naquela angústia, e ao mesmo tempo você também se identifica com muita coisa. E é um livro que, apesar dele se tratar dessa questão da orientação sexual, ele fala muito sobre você amar alguém que você meio que não pode, e sobre você reprimir esse amor. E dá pra gente tirar várias reflexões sobre isso, não necessariamente precisa ser sobre uma pessoa, a gente pode levar isso pra um lado mais metafórico e pensar sobre quando a gente reprime amores, ou por deixar a parte mais racional da gente falar, ou muitas vezes por medo também. Então, é um livro que eu acho ele muito bonito, que ele tem muitas reflexões, e eu recomendo muito, muito pra vocês também, obviamente. E é isso, galera. Esses foram os livros que eu trouxe pra essa lista. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você souber também de outro livro que aborda esse tema, ou que você acha que se encaixaria nessa lista, deixa aqui nos comentários, porque também é um tema que eu gosto bastante de ler sobre, então eu tô sempre procurando livros que falem sobre isso. Lembrem que todos os livros que eu falei aqui vocês podem comprar na estante virtual, assim como vocês podem comprar os livros da volta às aulas de vocês e livros didáticos pra vocês usarem aí na vida de vocês, com desconto nessa campanha que tá rolando da estante virtual. Então não esqueçam de acessar o primeiro link da descrição. Se você tiver gostado desse vídeo, por favor, deixa um like, porque me ajuda muito, muito, muito mesmo. Me siga nas minhas redes sociais, que é Lucas Barros D, em todo lugar, pra gente ter um contato mais direto, conversar por lá. Se você também ler algum desses livros depois desse vídeo, me conta o que é que você achou, porque eu fico muito feliz quando vocês leem minhas recomendações. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero muito, muito ver vocês no próximo. Um beijão e tchau.